Olá, meus amigos, boa noite a todos. Todos nós, espíritos reencarnados no planeta, nos encontramos no meio e nas condições adequadas ao nosso aprendizado, à nossa necessidade de evolução e ao resgate de nossos débitos. E nos relacionamos com esse nosso habitat, recolhendo estímulos e sugestões a todo instante e respondendo a eles de acordo com nossas possibilidades, com o nosso entendimento e com nossas tendências. São inúmeros os tipos de estímulos e sugestões que recebemos do meio em que vivemos. Todavia, assimilamos somente aqueles que a nossa sensibilidade é capaz de alcançar. São chamamentos diversos, nos conclamando aos mais variados tipos de realizações. São oportunidades de aprendizado e crescimento, são convites para todo tipo de realizações que muitas vezes, devido às nossas limitações naturais, impostas pelo nosso nível evolutivo, não são captadas por nós. Isto porque nos sintonizamos apenas com aqueles com os quais guardamos afinidade, aqueles que estão de acordo com nossos conhecimentos, valores e desejos. Os demais nem são notados. Na atualidade, são quase infinitas as áreas para o aprendizado e para a evolução do homem. Todas elas com maravilhosas oportunidades para aqueles que estão interessados em progredir. O ensejo ao estudo, ao aprendizado, ao trabalho, à evolução e ao resgate é encontrado na indústria, no comércio, nas artes, nas religiões, na ciência e em muitos outros setores da atividade humana. Todavia, as pessoas se interessam apenas pela atividade que esteja de conformidade com suas tendências, com os valores íntimos que têm em si. É dessa forma que, por meio dos sentidos e do pensamento, captamos os mais variados tipos de estímulos e de sugestões, com que nos afinamos, mas sempre conforme nossas possibilidades de percepção. A partir desses estímulos, planejamos e executamos nossas ações, influenciando e sendo influenciados, pautando nossa presença no mundo através das obras do bem ou das manifestações do mal. Vivemos num verdadeiro oceano de pensamentos e, dessa forma, estamos consciente ou inconscientemente em constante intercâmbio de ideias com espíritos encarnados ou não. Assimilamos de forma ininterrupta e imperceptível as correntes mentais do meio em que nos situamos, recolhendo ideias a todo instante, da mesma maneira que irradiamos nossas próprias ideias ao nosso redor, influenciando aqueles que estão em sintonia conosco. E, toda vez que nos detemos em uma ordem de ideias, no processo normal de intercâmbio mental, influenciamos e somos influenciados. Cogitações moralmente elevadas estimulam nosso crescimento e fecham os canais de sintonia com qualquer tipo de sugestão criminosa procedentes das regiões inferiores. Mas toda a atenção que dermos a assuntos relacionados com a vulgaridade, com o prazer, com a impiedade, com a preguiça, com o vício e com a desordem, inevitavelmente nos coloca em contato com entidades inferiores, capazes de nos induzir aos mais tenebrosos deslizes. As vibrações mentais de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam são grandes geradores de estímulos e de sugestões de todos os tipos, que podem nos afetar se não guardamos a devida vigilância. Podemos nos resguardar disso adquirindo conhecimento superior, dominando a vontade, sublimando nossos desejos, estudando as lições de Jesus e procurando vivenciá-las.
Emmanuel, no capítulo 110 do livro Fonte Viva, esclarece que as mais terríveis tentações nascem de nós mesmos, que nossas tendências inferiores atraem as mais vivas sugestões de inferioridade. Em nossas relações com nossos familiares, encontramos os mais fortes motivos de discórdia e de luta. Por isso, não podemos esperar em nossas vidas viver sem tentações. Elas nascem conosco, brotam de nós e se alimentam de nós. Portanto, temos necessidade de combatê-las constantemente. Enfrentar obstáculos, passar por provações, sofrer antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são tribulações naturais da experiência humana. É melhor prevenir agora para não chorar depois. Mas a maioria das pessoas ainda permanece indiferente a esses perigos sutis. Aqueles que não vigiam a maneira de ouvir podem ser utilizados pela injustiça. Os que não cuidam da palavra podem ser facilmente veículos da calúnia, da leviandade, etc. Quem não se preocupa com a própria visão pode ser autor de falsos julgamentos. Daí a urgente necessidade de nos comportarmos pelos padrões evangélicos, para não sermos levados aos disparates e perturbações. Os seres humanos, de todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida todos os dias. A maioria, no entanto, é utilizada pela malícia e pela viciação. São raros os que, intimamente reformados, podem servir a Jesus nas obras do bem geral. Olhemos para nós mesmos e vejamos a quem estamos servindo em nossas vidas. Precisamos ser instrumentos úteis e eficazes para o uso do Senhor. Evitemos a maledicência, nos expressando com boas palavras e mantendo atitudes honestas, limpas e retas. Afrontados pelo sarcasmo de nosso próximo, façamos de nosso silêncio a ferramenta que limpa essa espécie de detrito inconveniente. Diante da cólera ou da irritação alheia, usemos a profilaxia da prece, da mesma forma que ante os venenos do pessimismo e da ociosidade, acendamos os antídotos do bom ânimo e do serviço. Visitados pela desconfiança e pelas opiniões divergentes, procuremos incentivar a boa vontade, a fé e o bem acima de qualquer coisa. Atingidos pelo mal proveniente do meio em que nos situamos, curemos as chagas do amor próprio ferido, que atingem corpo e alma, utilizando o perdão incondicional e incessante. Jesus não é apenas o nosso Divino Mestre. É, acima de tudo, o divino médico de nossos espíritos. Em seu Evangelho, encontramos sempre as mais sábias instruções para conduzir nossos espíritos rumo à evolução infinita e à harmonia tão esperada. Que Jesus nos auxilie nesse mistério. Fiquem em paz e até a nossa próxima.